O que mais nos impressiona num tempo como este é que Jesus está presente aqui. Não importa o pregador, não importa quem vai falar, porque o que mais deve nos chamar a atenção é a presença de Jesus. Onde Jesus está e passa, há mudanças e há transformações. Onde Jesus está e passa, vidas são tocadas, vidas são transformadas, e aonde Ele está e bem presente, a gente nunca vai embora como chegou. Você crê nisso? Eu creio nisso de todo o meu coração. O fato de eu estar aqui eu nem entendo bem, porque eu conheço esse lugar. Eu vim aqui há uns anos atrás, numa convenção batista brasileira, uma assembleia extraordinária. Pastor Juarez, meu amigo, estava ainda como pastor dessa igreja. O atual pastor, tive contato com ele só por telefone várias vezes. Ele foi aos Estados Unidos, onde eu sou pastor lá há 29 anos e 5 meses. E agora meu filho assumiu o ministério lá pela misericórdia e graça de Deus. Então, eu sou um pastor aposentado e emérito, não jubilado. Porque pastor jubilado é aquele pastor que não está servindo mais, a igreja não tolera mais, então jubila ele, fica todo feliz, mas, na verdade, não é uma coisa boa. Então, eu aprendi que eu teria que terminar o ministério naquela igreja emérito. Isto é, funcionando ainda, servindo a Deus, subindo escada e não mais dependente, talvez, de mais nada não ser de Deus para fazer as outras coisas que Deus deseja que eu faça. Então, eu estou ativo ainda, eu tenho certeza que Deus tem mais coisas para fazer através de mim e da minha esposa, que esteve com as mulheres aqui na sexta-feira, lá no templo, ministrou, num tema que ela gosta muito de falar: quem eu sou define os meus. Você falou outro tema. Então, você escreveu esse livro. O livro que é esse tema. Quem eu sou define meus relacionamentos. Se você não é um bom ímpar, você não será um bom par. Então, se você é uma pessoa que não está bem com você, é a tese do livro. Então, não perturba quem está bem. Então, melhora primeiro, para depois estar com alguém. Amém? Concorda comigo ou não? E com ela? Então, eu louvo a Deus por estar aqui. E o pastor dessa igreja tem uma confiança muito grande, porque ele disse para mim assim: ele teve 25 dias nos Estados Unidos, tentei marcar com ele vários momentos, mas não teve jeito, porque as nossas agendas não bateram. Cheguei aqui, comuniquei com ele, e ele falou assim: sexta-feira é possível, a sua esposa estar lá, e domingo você pode pregar na igreja, mas eu não estarei lá. Falei: que coisa estranha. Mas eu falei assim: bom, então eu vou estar, né? Aí ele falou: talvez eu passe por lá, te dê um abraço, ore com você, porque eu tenho um compromisso. Aí ele explicou, e graças a Deus eu consegui encontrar com ele ali, dei um abraço nele. Eu conheci pessoalmente, porque eu conheço o pai dele, o pastor João Pensil, conheço o irmão dele, que é pastor em Mantena há muitos anos, meu amigo. Sempre que eu vou lá, que eu fui pastor em Mantena, e quando eu vou lá, eu encontro com ele, bato papo e é um amigo do peito. Mas ele eu não conhecia, o pastor Marcos. Então nós somos um desconhecido total. Então eu nunca vi um pastor confiar em alguém como esse. Então eu acho que Deus vai continuar usando esse pastor de vocês de maneira poderosa e maravilhosa e misteriosa também. Amém? Eu quero ler um texto da Escritura com vocês, que está em Lucas, capítulo de número 13, 10 a 17. Para aqueles que não me conhecem, eu fui pastor durante 29 anos e 5 meses da primeira igreja batista brasileira em Nova York. E Deus, pela sua graça e misericórdia, permitiu que eu completasse lá 45 anos de ministério, 39 anos de casado, 45 anos de ministério, eu já falei, 39 anos de casado, não posso esquecer disso, que é importante, que eu já falei, e também é importante dizer que eu completei lá 70 anos de idade.
Fala, uau, está tão jovem, né? Não, mas é 70 anos mesmo. Então Deus tem sido muito bom. Nós temos 2 netinhas e um netinho. 2 filhos, um pastor e outro também é pregador do Evangelho. Tem sido uma grande bênção também Deus tem nos dado à nossa família. Lucas 13, 10 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. E ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desamarra no chado o seu boi, a sua jumenta do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. E todo mundo maravilhava pelas maravilhas que ele estava fazendo. E todos nós estamos maravilhados nessa noite e continuaremos pelas maravilhas que ele, o Senhor da glória, continua e continuará fazendo. Pai, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Usa de graça e misericórdia para conosco aqui nessa noite. Queremos, ó Deus, receber do Senhor uma palavra. Nós precisamos de uma palavra do céu, uma palavra que muda a nossa mente, o nosso coração, endireita a nossa vida. Nós queremos sair daqui, ó Deus, diferentes. Toca naquelas áreas da nossa vida que só o Senhor conhece, que só o Senhor pode tocar, porque nós queremos ser mudados nessa noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? E amém. Quero pensar com vocês nesse tempo que nós temos aqui sobre o seguinte tema: o consertador de gente. Eu gosto de pensar em Jesus como aquele que conserta a gente, que conserta pessoas, que conserta a nossa vida, que endireita a nossa vida. Nós sabemos que as coisas que nós convivemos com elas estragam com o tempo e elas quebram ou partem e elas têm conserto. Não é verdade? Um dia passava em Jardim da Penha, eu vi lá uma loja que dizia: para que marido? Eu falei: mas que loja interessante. Eu, como gosto de falar para casais, eu e minha esposa, aí eu tirei uma foto daquela loja. E aquela loja pregava o seguinte: você não precisa ter marido, é só ligar para a gente que conserta qualquer coisa que tiver com problema na sua casa. Ok? E eu estou na casa do meu cunhado e lá tem várias coisas com defeito. Aí eu disse para ele: nós temos que consertar essas coisas, porque senão a sua esposa vai ligar para aquela loja. E nós consertamos algumas coisas lá e ela ficou feliz, a minha cunhada. Primeiro dizer: a gaveta, não sei, da copa, da sala, está com defeito. Fomos lá comprar a peça e substituímos. Depois ela disse: tem um interruptor do banheiro que não está acendendo. Fomos lá e resolvemos. Tem um outro interruptor, não sei aonde está. E daqui a pouco a lista foi aumentando. Tem uma lâmpada também que está queimada. E nós fomos acertando. Eu disse para ela assim: agora essa casa tem marido.
Porque o marido está junto comigo, eu junto com ele, e acertamos as coisas com defeito. Mas a gente consegue fazer essas coisas, mas com vidas nós, às vezes, não temos tantas condições ou capacidade de consertarmos. Não é verdade? Se você veio aqui precisando de conserto na sua vida, tem alguém aqui que pode consertar você. Tem alguém especialista em gente. Tem alguém que pode tocar na minha vida e na sua vida e nos endireitar de qualquer problema ou situação que estamos vivendo. Pastor, já procurei tanto, já fui a tantos lugares, bati em tantas portas e continuo do mesmo jeito. Quero dizer para você que se Jesus visitar você, você não ficará do mesmo jeito. Eu nunca vi um texto bíblico lendo os evangelhos onde Jesus esteve que não houve mudanças, que não houve transformações, que não houve conserto, que não houve acerto, que não houve transformações. Então, a grande notícia que eu quero passar para você aqui é que Jesus conserta a pessoa e não importa o problema que você esteja vivendo. Amém? Você crê nisso? Diga para Jesus, eu estou aqui. Eu estou precisando de um conserto. Tem áreas da minha vida que só o Senhor conhece. E só o Senhor pode consertar. Eu já procurei tanta gente. Eu já bati em tantas portas. Mas eu estou aqui hoje com meu coração aberto. Como servo, como ser humano, eu preciso do Senhor. E se você faz essa oração com sinceridade, algo novo vai acontecer na sua vida. O texto diz que Jesus, certo dia, estava ensinando numa sinagoga judaica, um lugar de culto, e ali havia uma mulher. E ela tinha um espírito que a mantinha doente, um espírito de enfermidade. Diz o texto. Havia 18 anos que ela estava assim, e ela andava encurvada, e de forma nenhuma ela podia endireitar-se. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, nesse texto, é que Jesus estava numa sinagoga. Jesus estava num lugar de culto. Jesus estava num lugar que o Velho Testamento era aberto e era lido. Ele estava ali nesse lugar. E ali ele encontrou uma senhora, uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade. Ela era opressa, e existia nessa mulher uma opressão demoníaca. Há 18 anos ela sofria com isso. Ela andava encurvada, atingiu o seu físico. E ela não podia endireitar-se. Imagina o estado dessa mulher andando por 18 anos naquela sinagoga. Quem era ela, diz o texto? Ela era filha de Abraão. Ela era herdeira das promessas de Deus. Ela era membro daquela sinagoga judaica. Há 18 anos ela estava ali. Ela tinha sinceridade no coração. Sabe por quê? Porque ela tinha fé. Ela vendo Jesus, diz o texto depois, capaz de glorificar, ela dava glória a Deus depois. Então, o título que ela recebe aqui no texto, que ela era filha de Abraão. Mas qual a situação que ela estava? Ela estava em cativeiro. Ela estava oprimida por Satanás, por demônios. Essa senhora estava no cativeiro espiritual há 18 anos. Preste atenção nisso. O que é cativeiro? Vamos entender isso aqui. É um lugar que qualquer pessoa pode estar. Um lugar de grande angústia, preste atenção nisso. De medo, de desespero. Porque esse lugar é um lugar que não há saída para a gente. Ninguém vai para um cativeiro pela sua livre vontade. Alguém está lá no cativeiro e não consegue sair sozinha. Para ser mais claro com você, às vezes pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, pode ser a vontade sua, pode ser um vício, pode ser pecados que, na verdade, você pratica e não consegue vencê-los. Pode ser. Porque a prática do pecado na vida de qualquer um de nós
adoece a gente, oprime a gente. Por mais servo e serva que nós sejamos do Senhor, por mais que amemos o Senhor, mas parece-me que nós vivemos, algumas pessoas vivem, assim, um certo pecado que não consegue vencer. É uma luta, é uma opressão. Paulo diz assim, irmãos, lá ele escrevendo aos Efésios, não deis lugar a quem? Hein? Ao diabo. Escreveu para crentes. Ah, mas pastor, quando é que eu dou lugar ao diabo? Quando você cede à prática de algum pecado. Dá uma legalidade ao inimigo. E ele pode oprimir a sua vida. Não deis lugar ao diabo. O indivíduo pode estar preso numa situação espiritual por prática de pecados e ali ele vai, e aí ele não consegue prosperar na sua vida espiritual. Algo está prendendo o indivíduo e ele não consegue se libertar. Isso é um cativeiro. É uma opressão. Do ponto de vista espiritual, essa mulher, diz o texto sagrado, ela era filha de Abraão, filha da promessa, mas tinha um grande problema. Não sabemos a causa do problema, mas tinha uma opressão, um espírito de enfermidade, o texto diz. E se ela fosse ao médico naquela época, e se você for ao médico, ele não vai detectar isso. A medicina não desenvolveu essa habilidade de detectar espírito de enfermidade. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida, podem discernir que há um espírito de enfermidade em alguém. E através de uma palavra poderosa de Jesus, pode trazer libertação para aquela pessoa. Eu creio nisso, porque o texto está dizendo isto. Outra coisa que eu quero dizer para você, que às vezes, como diz o profeta Oséias, o povo de Deus às vezes é destruído por falta de conhecimento. Às vezes temos na nossa mente conhecimentos teóricos, até da Escritura, muita sabedoria humana, pouco discernimento espiritual às vezes. E às vezes alguma área da nossa vida fica presa porque nós não temos discernimento espiritual. Ou porque tratamos, às vezes, aquela área como algo normal. É assim mesmo. Assim é a vida. Não é? E vamos levando a vida. Mas Jesus prometeu para nós vida, mas vida em abundância. Ele prometeu vida para nós em liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma Disney, não. Eu sei que teremos problemas, dificuldades, mas nós teremos liberdade no Espírito. Apesar de que as coisas lá fora podem estar cada vez piores, mas nós estaremos bem. Porque se o Filho nos libertou, nós estaremos abençoados, felizes e realizando a obra de Deus, ou não? É assim que funciona a vida espiritual, é contra a cultura, contramão de tudo aquilo que falamos e ouvimos. Que o Senhor tem algo maravilhoso, extraordinário para cada um de nós. Mas a pergunta aqui hoje é assim, há algo na sua vida que você precisa de um toque de Jesus, de uma palavra de Jesus, de uma libertação de Jesus? Há algo na sua vida? Esse é algo que eu estou dizendo que só você sabe. Só você sabe. Eu não estou dizendo que tem que estar tão visível como aquela mulher encurvada. Você entende? E não estou dizendo que toda pessoa que tem um problema na coluna está com problema de espírito de enfermidade. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o caso daquela mulher foi diagnosticado pelo médico Jesus, que era um espírito de enfermidade. Uma opressão. E ele trouxe para ela a libertação. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, porque só Ele pode discernir, só Ele pode consertar a gente, só Ele é consertador de gente. Eu sei que tem várias pessoas que estão aqui nessa noite que já foram consertadas por Jesus, uns mais tempos, outros menos tempo. Eu fui há 50 anos atrás,
Jesus me deu uma acertada boa, e depois eu me casei, aí Jesus foi me acertando mais ainda. Porque o casamento acerta a gente, você não sabia, não? É lixa grossa, 40. Procede santificação. Se você é solteiro, quer ser mais santo, case. E Deus está me acertando até hoje. Amém? Glória a Deus. É bênção. Então não reclame da sua mulher, porque Deus está usando ela para melhorar você. E você vai ficar bom demais. Não desanime, eu estou há 39 anos sendo trabalhado. A conclusão que a gente chega nesse texto, para a gente caminhar para algo prático, é o seguinte: é que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o noivo da igreja, Ele deseja que a sua igreja, o seu povo, que Ele chama de igreja, seja um povo liberto. Esse é o ponto. Mas eu não sei se o que está acontecendo com a gente, que mesmo no meio do povo de Deus, há muita gente que não está totalmente liberta. Celebram, cantam, louvam, trabalham, estão em ministérios. Isso pode ser pastores, qualquer líder. Estou falando que é só o irmão que está sentado. Não, que trabalha em tal área. Todos nós, às vezes, não vivemos essa plenitude que Jesus tem para a gente. Não é? Não estou dizendo que nós não temos que visitar psicólogo, não estou dizendo que nós temos que procurar terapeuta, precisamos. E quem tem sinceridade e procura, pode ser um caminho para a cura, para melhoras, porque Deus usa todo mundo e que quer o nosso bem. Mas parece que tem muitos de nós que são relutantes. Não é? Somos crentes, mas não admitimos que temos problemas. Somos crentes, servimos a Jesus, mas não admitimos que há algo na nossa vida que nos limita, que nos impede de prosperarmos mais, de irmos mais longe, não é verdade? Mas o Senhor quer que nós sejamos totalmente libertos. Se o Filho vos libertar, olha, verdadeiramente vocês serão livres. Isso é uma liberdade espiritual, isso é extraordinário, isso deve ser prioridade na nossa vida. A pergunta aqui é o seguinte: você tem vivido realmente livre, se é uma pessoa livre ou escravo de alguma coisa? Você pode responder. Nenhum pastor tem esse diagnóstico. A igreja aqui pode ter 2.000, 3.000 depois, 5.000, 10.000, 20.000, pode ir crescendo, mas não há como diagnosticar a vida de ninguém. Você que sabe se é verdadeiramente livre. Uma pessoa livre em Cristo, liberta em Cristo, saudável em Cristo, uma vida abundante em Cristo. Quando alguém aproxima de você, a pessoa sai melhor ou sai pior? Porque tem crente azedo, não tem? Ou não? Lá nos Estados Unidos tem alguns. Você fica pouco tempo perto dele, você sai desesperado. Mas também tem os crentes bons, maravilhosos. Você chega perto dele com um problema, com uma luta, rapidinho você melhora. Certo? Porque tem uma palavra de estímulo, uma palavra de encorajamento, uma palavra que diz: não, irmão, nós vamos orar por esse assunto. Pode contar comigo. Se a coisa apertar para o seu lado, liga para mim, manda um zap. Não é maravilhoso esses irmãos? A gente quer estar perto deles, porque eles agregam valores. E por que eu fiquei impressionado aqui quando o pastor perguntou: quem aqui não está ainda em uma célula? Foi isso que ele falou? Célula? Usa o nome célula? Fiquem assentados. Eu olhei para trás, não vi ninguém assentar. Falei: puxa vida, todo mundo está numa célula? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Já fui em algumas igrejas, nesses 45 anos. Se fossem algumas, estava quase todo mundo sentado. Mas aqui todos estão envolvidos numa célula, isso é algo fantástico. É um lugar de cura lá, é um lugar de comunhão, não é? É um lugar de pastoreio, é um lugar de discipulado, é um lugar de evangelismo, de alcançar as pessoas.
fantástico esse negócio, extraordinário. Deus quer usar a sua vida lá. Você é livre. Lá naquele pequeno grupo, você tem que levar uma palavra de liberdade, de libertação. Leva o seu convidado lá, o seu amigo, a sua amiga lá, ele tem que sair animadíssimo de lá. Quero voltar de novo. É um lugar desse que eu precisava. Não é? Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Mas é a realidade da igreja? Somos realmente, verdadeiramente livres, libertos, gratos a Deus por aquilo que Ele já fez em nós, gratos a Ele porque Ele está usando a nossa vida. Somos. É um negócio que eu tenho observado, nós às vezes temos muitas coisas na nossa vida, mas às vezes nós não temos uma coisa que é assim essencial na vida de um cristão, que é nós estarmos contentes com aquilo que já temos. Parece que a gente sempre quer mais, não é verdade? Paulo diz, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas você vê o que Paulo tinha naquele contexto? Cadeia. A companhia dele na cadeia, ratos. Então, eu estou feliz com o que tem. Aí, nós gostamos do verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, né? Dê o contexto. Eu já aprendi a passar fome, a ter abundância, a ter necessidade. Aprendi tudo isso. Aí sim, eu aprendi, porque é um aprendizado, aí eu posso fazer tudo, passar por qualquer situação, porque é alguém que me fortalece, alguém que me ajuda. Então é a carta da alegria escrita da prisão. Olha o contraste, olha que coisa estranha. Deus quer e deseja nos dar esse padrão de vida para todos nós. Não importa o nosso status social, Ele quer fazer algo grande dentro de nós, mudar o nosso interior, mudar o nosso sentimento, nossos pensamentos, as nossas emoções, entendeu? Tirar qualquer legalidade do inimigo da nossa vida, para que sejamos totalmente livres e usados por Ele. Eu não sei se você deseja esta vida, mas essa história me leva a duas coisas importantes que eu quero frisar para você nessa palavra, para terminar essa palavra. Primeira coisa, essa história dessa mulher me mostra que Jesus ama você e deseja consertar a sua vida. Grave isso. Ele ama você e deseja o quê? Consertar a sua vida. Pastor, você não sabe como está a minha vida, eu nem quero saber. Não precisa saber. Você que tem que saber. A notícia que eu quero trazer para você hoje é que Ele, Jesus, te ama e quer consertar a sua vida. Essa é a melhor notícia. Jesus, primeiro, se importa com todas as suas partes quebradas. Todas. Ao vê-la, chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Em outras palavras, ele disse, você está consertada, vai embora. Eu fico impressionado com isso. Vamos dizer que Jesus estava, fisicamente, ele está aqui hoje. Traz a mulher encurvada, à frente de todo mundo, e diz para ela, endireita-se. E ela se endireita, e foi. Caminhou. Na sua elegância, na sua total libertação, naquilo que Jesus, só Ele pode fazer na vida de alguém. Qual é o seu grande problema hoje? Qual é a sua dor? Seja lá o que for,
que você esteja vivendo, não leve sozinho isso. Alguém que pode ir com você e acertar você, endireitar você, resolver o seu problema. Essa pessoa é Jesus de Nazaré. Ele importa com todas as partes quebradas da sua vida. Não importa o tanto que você esteja quebrada. Jesus tem a solução. É só você confiar e entregar tudo nas mãos dele. E basta uma palavra dele, ele endireita você, conserta você, e você sairá daqui diferente. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu disse no começo que onde Jesus está, algo novo acontece. Algo extraordinário acontece. Transformações acontecem. Mudanças acontecem. Milagres acontecem. Cura pode acontecer, ou não? Porque ele faz a grande diferença. Outra coisa que eu quero dizer para você. Jesus quer que você encontre um propósito para a sua vida. Ele quer. Tem tanta gente procurando o propósito da vida, em lugares completamente errados. Você só encontrará o propósito da sua vida porque você está nesse mundo, porque você foi criado, porque você está aqui em Jesus. Depois de endireitar você, você encontra propósito nele. Certo? Isso é bíblico. Note que logo que ele faz algo extraordinário na vida dessa mulher, ele impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e começou a fazer o quê? A louvar a Deus. Esse é o propósito da adoração. Quem recebe o toque de Jesus, a cura de Jesus, o milagre de Jesus, a transformação de Jesus, se torna um adorador. Isso é fantástico. Ela nunca adorou Jesus. Ela ia nos cultos, ela ia na sinagoga, ela ouvia a leitura da lei todos os sábados, durante 18 anos. Mas permanecia a mesma pessoa opressa, quebrada. Mas quando Jesus conserta ela, endireita ela, a primeira coisa que ela faz, pastor, ela se torna uma adoradora. Ela passa a adorar Jesus. Esse é o propósito para o qual nós somos criados. Nós somos criados e fomos salvos para sermos adoradores, para glorificarmos o nome daquele que é digno de todas as coisas. Essa mulher recebe o poder de Jesus, ela se endireita, ela mudou de vida, passa a glorificar ao Senhor. Querido, você precisa de receber o toque de Jesus, o endireitar de Jesus, para que você passe a ser um adorador e uma adoradora. A sua vida vai mudar. À medida que você vai adorando a Deus, os propósitos que Deus tem para a sua vida, você vai entendendo. Não é? Primeiro adorar. Depois tem um discipulado, tem crescimento, tem tudo. Né? É o processo de Deus. Mas nada é mais importante na vida do que ser um adorador. Né? Porque o adorador glorifica quem? É o Senhor, dos senhores. O adorador dá glória a quem? A Ele. Porque tudo é para Ele, não é para nós. E quando nós adoramos, nós atraímos a glória de Deus na nossa vida. Quanto mais nós o adoramos, mais Ele usa a nossa vida. Não é verdade? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Quanto mais Deus te dá, é para se tornar-se o melhor adorador. Certo? Não é nada tem a ver com você, tem a ver com Ele. E tem que ser para Ele todas as coisas. O irmão fulano prega muito bem. Glória a Deus. Ele prega porque o Senhor está usando a vida dele. Porque ele é um adorador.
a irmã, o irmão, o pessoal do louvor, da adoração, ó, do culto, né? Que louvor maravilhoso. Eles estão fazendo isso porque são adoradores. Porque se não for adorador, Deus remove, Deus tira. Deus não permite. Eu não divido glória com ninguém. Não é? Por isso que o texto vai dizer que a primeira coisa na vida daquela mulher, depois do toque de Jesus, do conserto, da libertação, é a adoração. Como está o nível da sua adoração? Você é um adorador? Uma adoradora? E a adoração, ela não se resume a esse espaço maravilhoso que vocês têm. Ela continua segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É um estilo de vida. Adoração. Certo? Você vai sair daqui, certo? Adorou aqui, Jesus te tocou a sua vida, mas você vai tocar vidas lá fora através da sua adoração ao Senhor. Você crê nisso? Entende isso? É assim que funciona a vida do céu. Pois somos sal e luz. Onde nós estivermos, devemos levar a luz de Jesus. Jesus ama você profundamente e quer tocar em você nessa noite, em qualquer parte quebrada que você tem, porque Ele quer endireitar a sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. E Ele quer tornar você um adorador, uma adoradora. Vamos ficar em pé um pouquinho, por gentileza? Eu quero fazer uma pergunta a você. Qual é a sua necessidade? Como você entrou aqui? O que você precisa? Aquela mulher entrou naquele lugar de adoração, de culto, durante 18 anos. E durante 18 anos ela saiu do mesmo jeito. Mas no momento que ela encontrou com Jesus, naquele ambiente, ela saiu transformada, consertada, e saiu dali sendo uma adoradora. Que área da sua vida você deseja que Jesus toque hoje? Que área que você está quebrada? Qual é o seu problema, ou problemas, ou lutas, ou dificuldades? Eu gostaria que você, nessa noite, pedisse a Jesus para tocar nessa área, e você mesmo. Ó Jesus, toca nessa área. Eu não estou encurvada como aquela mulher fisicamente, mas tem algo que está encurvando a minha alma, minhas emoções, meus sentimentos, minha área financeira, minha área afetiva, minha área sexual, não sei. Qual é a sua área? Toca Jesus. Você tem que dizer aonde você quer que Ele toque. Certo? Porque Ele está aqui. Ele pode tocar em você. E pode mudar a sua vida. Completamente. Pode restaurar você hoje. E isso vai virar um testemunho, porque você vai se tornar uma adoradora. Porque só Ele tem poder para resolver a sua luta, o seu problema e dar a você um propósito de vida. Fecha os seus olhos um pouquinho e fala com Jesus. Jesus, eu tenho algumas áreas quebradas na minha vida. Toque nela nessa noite, como o Senhor tocou naquela mulher. Eu quero sair daqui um melhor adorador. Eu quero sair daqui liberto, liberta. Eu quero sair daqui diferente. Talvez você entrou aqui, ainda não entregou nem a sua vida a Jesus. Mas Jesus quer mudar a sua vida também. Certo? Jesus quer tirar você de onde você está. Jesus quer salvar você, quer perdoar os seus pecados, quer te dar a vida eterna, quer transformar a sua vida. Então você nunca fez uma decisão por Jesus. Você pode fazer hoje. Mas pastor, o que eu faço? É simples.
Diga para Jesus que você é um pecador. Diga para Ele. Mas que você não quer mais viver a vida que você está vivendo. Diga para Jesus nessa noite que você se arrepende dos seus pecados e o aceita como seu Salvador pessoal. Só isso. Porque tudo Ele já fez por você na cruz. Morreu pelos seus pecados. Ressuscitou para a sua justificação. E Ele pode perdoar você hoje. Basta que você diga assim: eu entrego a minha vida a Jesus hoje. Alguém que deseja fazer isso? Eu queria que você levantasse sua mão se você está nesse auditório. Se você faz uma decisão por Jesus hoje, que Ele pode mudar a sua vida hoje também. Alguém? O auditório é grande, é muita gente. Você pode só erguer o braço, porque com esse gesto você está dizendo: eu entrego a minha vida para Jesus. Se há alguém, eu espero que todos aqui já tenham feito isso. E quem aqui vai entregar suas partes quebradas para Jesus endireitar? Você só pode levantar a mão, mais nada. Não quer saber quais são? Ninguém precisa saber, só Jesus. Se você já fez a oração, Jesus, toque nessas áreas. Só quero que você levante a sua mão numa posição que você está entendendo o que eu estou falando aqui. Graças a Deus, você está entendendo. Deus te abençoe. E Jesus vai tocar em você. Senhor, toca nessas vidas preciosas. Como o Senhor tocou naquela mulher e libertou aquela mulher, transformou a vida dela e deu propósito à vida dela. Abençoe esses irmãos queridos, essas irmãs, todas as pessoas que levantaram as suas mãos. Faça algo novo, que saiam daqui mais tranquilos, totalmente perdoados, totalmente libertos, totalmente livres, sarados e curados pelo Senhor. Porque só o Senhor pode consertar a gente. E nós te louvamos por isso, nós te adoramos por isso, nós te glorificamos por isso, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.